Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tenho ficado muito feliz com esse canal, com as aulas que eu tenho feito e com o retorno que eu tenho tido. As pessoas têm me mandado perguntas, sugestões de vídeo, enfim. Esse vídeo aqui é a resposta de uma dessas sugestões. Eu gravei um outro vídeo aqui, se você não assistiu, assiste, sobre os 3 passos para a aprendizagem. Quais são as 3 fases da aprendizagem? E aí foi uma sugestão de uma pessoa falar: viu, por que você não dá um exemplo de como colocar isso na prática? Né? A gente viu que é repetição, depois elaboração e depois consolidação. Como é que a gente colocaria isso na prática para alguém, sabe, para a gente entender como é que funciona? Vou dar o exemplo em 2 universos, tá bom? Mas antes disso, para mim é importante dar um like aqui, compartilha esse vídeo, porque eu quero que ele chegue para mais pessoas. Eu estou começando meu canal agora e para mim é importante que mais pessoas vejam os meus vídeos. Então, se você acha que alguém pode se interessar pelos meus conteúdos, se você está aqui até agora é porque você se interessa. Manda isso para quem você acha que se interessa. E também me segue lá na rede vizinha. Eu tenho lá @minororafael, que diariamente eu faço pílulas sobre esses assuntos que agora eu estou aqui no YouTube falando mais profundamente. Mas voltando para os nossos assuntos, vamos lá. As 3 fases da aprendizagem. Repetição. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque já tem um vídeo sobre isso. Então, se você não assistiu, depois desse aqui você vai lá, ou dá um pause agora e vai lá e depois volta. Repetição é importantíssima para a aprendizagem. Isso porque a gente entende que só vale a pena gastar energia para memorizar algo que tem recorrência. Coisas que aconteceram uma vez e não se repetirão, o seu cérebro entende que você não precisa disso para o futuro. Então ele não vai guardar isso porque memorizar coisas gasta energia. Aprender é criar novas memórias. E guardar isso fica lá num lugarzinho que chama hipocampo. Vamos entender que o hipocampo é um prédio de apartamento. E você vai guardando coisas no hipocampo. Mas esse prédio, ele cobra um aluguel para as coisas que ficam ali. É um aluguel energético, é de energia. E eu estou falando de quebras de ATPs mesmo, eu estou falando de energia. E então o teu cérebro, ele é campeão em economizar energia, até para te ajudar a sobreviver. Então, se algo não tem repetição, não tem por que ele guardar. Então, se você vai aprender um instrumento, vamos fazer a nossa caminhada aqui como um instrumento e adquirir um novo idioma, beleza? Então, se você vai aprender um instrumento, faz sentido que você ataque a frequência ao invés da intensidade. Isso serve para aprender qualquer coisa. Por exemplo, na minha escola, as aulas de idioma acontecem, elas duram 12 minutos, mas elas acontecem todos os dias. Porque para a aprendizagem, a frequência é sempre mais importante e poderosa do que a intensidade. A sua aulinha de inglês aí de terça e quinta, que eu sei que você faz, que é de 1 hora, ela é muito menos poderosa do que se você tivesse aulas de 15 minutos, mas todos os dias. Isso serve para tudo, tá? Você pega grandes empresas, você já tem lá treinamentos de 20 minutos todos os dias. Então isso já é uma prática que já está acontecendo em Big Techs, por exemplo. Bom, mas olha que interessante. Pega todos os dias, deixa o teu violão. Aliás, tá? Instrumento musical, se você for aprender, lugar de instrumento musical é na sala, é em algum lugar de fácil acesso. Para toda hora que você passa, você tenta lembrar aqueles acordes ali e deixa lá de volta. Vai fazer as suas coisas, passou pela sala, pega no sofá. Isso é frequência. E para idiomas, uma coisa que eu gosto bastante, eu mudo o idioma do meu celular. Então, toda hora que eu olho para o meu celular, eu me relaciono com aquele universo de palavras daquele novo idioma. Tudo isso confere frequência, repetição na aprendizagem de um novo conteúdo. O segundo passo da aprendizagem é a elaboração. Elaboração é quando você elabora qual é a importância daquilo para você, qual é a relevância daquele conteúdo e qual é a recompensa que você ganha por gastar energia guardando aquela informação. Então, sempre vai ser mais poderoso quando você aprender uma música que você gosta ou que alguém que você gosta. Se eu vou ensinar algum aluno meu a tocar piano e eu falo, olha, vamos tocar essa música que eu escolho.
é sempre mais difícil e improvável dele memorizar do que se eu falasse, agora a gente vai aprender a música daquela menininha da tua sala que ela gosta, ou essa daqui é a música preferida do seu avô. Conferir importância emocional, conferir relevância naquele conteúdo vai ajudar você a depois, na próxima fase ali que a gente vai falar de sono, vai ajudar você a memorizar isso. Então, por exemplo, é uma das falhas do Kumon. O Kumon foca bastante em repetição, ele tem lá os bloquinhos para você fazer todo dia, mas ele desconsidera o processo de elaboração. Ele em nenhum momento cria alguma importância, relevância emocional para aquilo. Isso faz você conseguir memorizar enquanto você está no Kumon, mas você sai do Kumon, as suas habilidades daquele conteúdo diminuem. Isso acontece porque você não teve um bom processo de elaboração. É por isso que, seja num novo idioma, né? Então, assim, ensinar um novo idioma para quem tem uma viagem marcada é muito mais fácil do que ensinar um novo idioma para quem só aprende porque fala que tem que aprender. Ensinar um novo idioma para alguém que precisa é muito mais fácil e possível do que ensinar para alguém que fala que quer. Ou, eu acho que é importante, né, ter o inglês. Tá bom, mas ele não usa inglês para nada e o trabalho dele não exige. E aqui cabe até um parênteses. Muitas pessoas falam que precisam do inglês. Não, porque elas querem fazer tal coisa. Mas na prática elas não precisam. Na prática elas já desenvolveram meios na rotina delas para conseguir fazer o que precisa ser feito sem precisar do inglês. Então vai ficar difícil aprender inglês. Entende o que eu estou falando? Então nessa segunda fase, cria recompensas que você vai ter se conseguir desenvolver essa nova habilidade. E agora a gente vai para a terceira fase da aprendizagem, que é a consolidação. A consolidação é a única das 3 fases de aprendizagem que você não tem total controle, você vai entender. Ela acontece quando você está dormindo. Você dorme e atinge o estágio de sono profundo, N3, e lá acontece o que a gente chama de peneira do sistema límbico. É quando o seu cérebro vai ver tudo que você entendeu ao longo do dia e ele vai ver o que é que vai ser selecionado para ser deletado e o que é que vai ser selecionado para ser passado da memória de trabalho, que é a memória que você usa no seu dia, para a memória de longa duração. Memória de longa duração é a memória que vai ficar para sempre, das coisas que vão ficar guardadas, sabe? Então, por exemplo, se você está aprendendo uma música com acordes aleatórios, se é uma música que você não conhece, o seu professor de música ensinou você uma música que ele gosta, na hora que você dormir, o seu cérebro vai falar assim, mas que música é essa? Você nunca ouviu essa música? Saber tocar essa música não vai te levar a lugar nenhum. A menininha que você gosta não gosta dessa música, você não gosta dessa música, e essa música também não vai te trazer nenhuma recompensa. Ele deleta. E aí na próxima aula você tem que aprender de novo. E o mesmo vale para um novo idioma. Você está aprendendo inglês porque você fala que precisa, que é importante. Tá, é importante, mas você não precisa. Você já conseguiu desenvolver seus meios? Aí você vai na sua aulinha lá de terça e quinta, e aí você tem aula de terça. De terça para quarta, você tem tudo que você aprendeu na terça fica ali, meio que esperando alguma solução. Mas na quarta você não usa nada daquilo. Não tem contato com aquele conteúdo. Então o que acontece? Na noite de quarta para quinta, seu cérebro fala assim, caramba, ele aprendeu um monte de coisa e não usou, deleta aí metade. O Hermann Ebbinghaus, que é um cara que estudou essas coisas, né? E hoje tem ainda estudos dele que são muito respeitados, ele fala que, você desce de 100% para 55% nos primeiros 18 minutos e no dia seguinte está 33% só do conteúdo é o que você guarda. Então, se de quinta para sexta você também não usar nenhum conteúdo de inglês, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, do segunda para terça até a hora da próxima aula, meu Deus do céu, você ficou todas essas noites sem ter contato novamente com aquele conteúdo. Todas as noites você passou por peneira do sistema límbico e todas as vezes parte desse conteúdo foi deletado. E é por isso que as pessoas passam
anos fazendo cursinho de inglês, aulinha de música e não se sentem confortáveis para falar em público ou para tocar um instrumento num recital, porque eles não tiveram um processo de consolidação. Uma outra coisa, se você não dorme direito, e aqui é o ponto desse vídeo, se você não dorme direito e não atinge o sono N3, você não tem peneira do sistema límbico, que só acontece no sono N3. Então, primeira parte de aplicação, a gente viu que é repetir o conteúdo, precisa de recorrência. Frequência é mais importante e poderosa do que intensidade. Depois a gente viu o processo de elaboração, que é você conferir bagagem emocional àquele conteúdo. No nosso exemplo, é uma música que seu avô gosta ou um idioma para uma viagem, marcar uma viagem para aquilo, ou sei lá, começar a conversar com pessoas. E depois a gente tem a consolidação, que agora é saúde no teu sono, no seu ciclo circadiano. Você precisa de sono profundo N3. Sem sono profundo N3 não tem aprendizagem. Muita gente pode fazer toda a primeira e a segunda parte bem, mas se não tem sono, a sua capacidade de aprendizagem cai bruscamente. Espero que esse vídeo tenha dado um exemplo de como aplicar as 3 fases de aprendizagem em 2 universos diferentes, aprendendo instrumento musical e aprendendo idiomas. Foca nessas 3 partes da aprendizagem para você conseguir otimizar o seu tempo e o seu dinheiro, senão você vai ficar anos fazendo a aulinha lá e não vai caminhar nada. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Faz o joinha aqui, isso é importante para mim. Compartilha com pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Talvez o seu filho, talvez o seu amigo da escola, talvez a sua esposa, o seu marido, o namorado. Manda para ele e fala, olha, isso daqui é o que você está fazendo errado. Entendeu? E me segue também na rede vizinha, todos os dias eu faço esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa e comenta aqui embaixo, porque para mim é importante. Cada vez que vocês conseguem me mandar perguntas e sugestões, eu faço vídeos como esse, direcionado para as dores de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula.